você que acompanha a programação do Canal Med, aqui é o Jacques Cunha e hoje estamos mais uma vez aqui junto com o nosso querido amigo Dr. Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião, um dos melhores, maiores nomes de toda a nossa região. Dr. Oswaldo, é um prazer sempre conversar com o senhor. Muito obrigado, eu agradeço novamente o convite. E hoje vamos estar conversando sobre o que é o traumatismo crânioencefálico, o famoso e temido TCE. Dr. Oswaldo, o que é realmente então o TCE? Bom, o traumatismo crânioencefálico compreende todo e qualquer trauma sobre o crânio humano, né? Sobre o crânio. E ele pode ser, na maior parte das vezes, né, classificado em 3 tipos, né? Leve, moderado Seriam os e tipos grave. de lesões cerebrais. São os tipos de lesão, exatamente, que pode acometer. Pode ser um traumatismo leve, uma batida qualquer, um traumatismo moderado ou um traumatismo grave, aquele onde há perda já da consciência, né, com coma, muitas vezes com exposição de massa encefálica, né, uma abertura de lesões no crânio, né? E assim, uma diferença talvez assim, mais semântica, né, seria que se você tiver um traumatismo craniano, seria só aquele em que não há um comprometimento da consciência. Se você chamar de traumatismo craniano encefálico, né, ou TCE, é que poderia já haver um comprometimento do nível de consciência da pessoa, que afetou o cérebro, mesmo que seja uma forma fugaz, uma forma rápida, mas afetou o cérebro. Né? Isso ganha alguma importância, às vezes, no atendimento de urgência entre você liberar um paciente ou não, né, de uma emergência. Então, em geral, quando você denomina TCE, é porque houve, em algum momento, algum grau de comprometimento do encéfalo, do cérebro. Quando você vê a notícia, então, que no acidente a pessoa teve, por exemplo, um TCE, quer dizer, não é necessariamente que ele teve o mais severo, ele pode ter uma lesão... Uma lesão de relativamente baixa gravidade, né? Às vezes comprometeu o crânio. Muitas vezes você tem, por exemplo, ferimentos por abrasão, que a pessoa bate, o crânio arrasta, então dá aquele aspecto feio no crânio, com sangramentos e tal. Mas não há um comprometimento do tecido cerebral, das estruturas nobres do crânio, né? Que as pessoas se assustam quando vê já de imediato, teve um acidente, parece que é suspeita de traumatismo craniano. Já. O traumatismo craniano, na verdade, sim, é uma das coisas que mais afetam uma determinada faixa etária da população, né? É talvez uma das maiores causas de morte na população adulta jovem, né, da faixa compreendida entre os 18 e os 25 anos. E estatísticas apontam, doutor, que a maioria são homens. A maioria são homens, exatamente. Os homens se expõem mais. Hoje talvez nem tanto, mas abusam mais da velocidade, andavam mais sem o cinto de segurança, andando de moto mais sem o capacete. Exato. E ingerem mais bebida alcoólica, né? Bem que estatísticas hoje também já estão apontando num certo direcionamento de que as mulheres também estão consumindo mais bebida alcoólica, mas tecnicamente os homens ainda ingerem mais. Tá, o médico está conversando com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião. A gente está conversando hoje sobre traumatismo crânioencefálico, o TCE. Doutor Oswaldo, então, o diagnóstico qual seria? Bom, a partir do momento em que deu a admissão no hospital, um paciente que você chega à conclusão que ele teve um traumatismo craniano e encefálico, você vai avaliar, primeira coisa, o nível de consciência dessa pessoa. Então, se essa pessoa, por exemplo, está acordada, conversando, dando informações corretamente, ou se ela está confusa, desorientada, se ela tem hálito alcoólico ou não, né? Ou então se ela está inconsciente. Se ela estiver inconsciente, então, mesmo que seja uma inconsciência, né, dita superficial, ela pode ser classificada já como coma, estado de coma, ausência de consciência, né? Então, você vai fazer, no primeiro momento, esta avaliação. No segundo momento, se essa pessoa
tem capacidade respiratória, vias aéreas, perde, se vai precisar. Você pode deixar ela respirando sozinha, se vai precisar passar o tubo, né? Se você vai precisar dar algum tipo de assistência ventilatória. Num terceiro momento, acesso venoso, pegar sempre uma via de acesso para poder hidratar essa pessoa, poder já começar a fazer medicamentos. Muitas vezes os analgésicos estão agitados por causa da dor, né? E em seguida da admissão, o mais rápido possível, na chamada hora de ouro, né, do trauma, você proceder à investigação diagnóstica para ver se você tem lesão, estabelecer quais lesões você tem no crânio ou no cérebro, né? Se são lesões fechadas, se são lesões abertas, se são lesões que estão expandindo, criando espaço, e principalmente para você fazer o diagnóstico diferencial, se é uma lesão que vai demandar tratamento clínico ou se ela vai necessitar de um tratamento cirúrgico. Certo, doutor. Os exames complementares, doutor, quais seriam? Bom, o exame-chave, né, para o trauma é a tomografia computadorizada, de saída. Então, a tomografia é um exame básico, assim, você hoje em dia não consegue mais admitir a possibilidade de você avaliar e tratar um paciente com traumatismo craniano sem a tomografia. Muito se fala, mas e a ressonância? A ressonância já é um exame um pouco mais sofisticado, demora mais tempo, é mais difícil de executar porque o paciente tem que estar absolutamente imóvel, né? E no TCE, não, hoje com as tomografias de alta resolução, você coloca o paciente na mesa de exame e praticamente em 30 segundos você tem um exame completo do crânio e da coluna cervical desse paciente na fase imediatamente pós-admissão no hospital. Mas a agilidade é tudo muito rápido, né? É importante isso que você falou, porque assim, antigamente se falava muito do raio-x de crânio. Isso. Claro que você não tinha tomografia, então o raio-x te dava um auxílio adicional. Houve um momento que você, por exemplo, se tivesse um paciente em coma, com algumas características clínicas, e no raio-x aparecesse uma fratura, por exemplo, aqui, perto, próximo da orelha, tecnicamente você teria autorização legal, né? Médica e judicial, para proceder fazer uma cirurgia sem maiores exames, se você não tivesse outros exames à sua disposição. Porque a incidência maior de coágulos estaria naquela região. Mas hoje, com o advento da tomografia, isso caiu por terra, então a tomografia o exame de escolha. Agora, se chega, por exemplo, uma criança, digamos, 3, 4, 5 anos, que teve uma batida na cabeça, mas que está com um galo, mas não teve perda de consciência, então, às vezes, a criança está muito agitada, chorando muito, às vezes o custo-benefício não compensa você sedar essa criança e fazer uma tomografia. Nem tampouco o raio-x. Às vezes os pais saem muito bravos do hospital, porque queriam pelo menos ter feito um raio-x. Mas, então, no trauma de crânio, se você chegar à conclusão de que você precisa de uma investigação, que seja feita, então, a tomografia. O raio-x, hoje em dia, se torna realmente desnecessário. Uma coisa importantíssima que a gente alerta, assim, não só aos médicos, né, mas à população em geral, todo traumatismo de crânio tem que ter junto uma investigação da coluna cervical. Porque uma boa parte dos traumatismos ocorre aquele mecanismo de aceleração e desaceleração, né? O impacto e o contragolpe. Então, às vezes, o paciente vai fazer uma lesão, uma flexão do pescoço quando bate, ou uma extensão do pescoço. Então, às vezes, no crânio não acontece nada, mas ele faz uma lesão na coluna cervical. E se você não investiga, e às vezes faz um exame do crânio e está normal, você libera o paciente vai para casa e começa então o problema cervical. Pode até ficar tetraplégico, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. E todo o exame, né, é um detalhe que eu vou te falar, né, mas todo o exame da coluna cervical deve aparecer a transição entre a sexta e a sétima vértebra e a primeira vértebra torácica, porque aí é a maior incidência de lesões na coluna cervical, lesões potencialmente graves, né? E às vezes você faz um raio-x de coluna cervical e o ombro está na frente, fica bem na altura da sexta vértebra, não aparece.
o médico do socorrista olha o exame, tá tudo bem, a coluna está alinhada, não tem nada, mas a fratura estava mais abaixo. Mais abaixo. Então sempre é importante, além, né, da tomografia, então, um exame muito bem feito da coluna cervical. Interessantíssimo, hein, doutor? Essa é uma informação assim, muito que a gente gosta sempre de frisar para todas as pessoas, não só os leigos, mas também para a classe médica, sabe, do socorrismo. O Canal Médico está aqui na Clínica Neurocentro com o Dr. Oswaldo Querido de Souza. Estamos conversando sobre o traumatismo crânioencefálico TCE. Doutor, quais seriam as síndromes, né, neurológicas após o TCE? Bem, aí vai depender basicamente de qual foi a causa do TCE. Né? Se foi um TCE fechado, se foi um TCE aberto, se foi um traumatismo crânioencefálico por ferimento de arma branca, que a gente já está tendo. Sim. Se foi por arma de fogo também, a gente já tivemos aqui também. Na nossa região também bastante casos, né? Com uma certa frequência até. Né? Inclusive. Então, o trauma, a evolução dele e o outcome, quer dizer, o segmento dele, como é que esse paciente vai ficar no pós-tratamento, vai depender muito assim, da origem e da gravidade do trauma e da quantidade de lesão que foi feita. Então, assim, via de regra, a gente tem um parâmetro assim, que foi criado mais ou menos para todo mundo falar a mesma linguagem e para as pessoas entenderem basicamente da mesma maneira. Porque, por exemplo, chega um trauma de crânio no hospital às 8 da noite, eu examino. Aí, à 1 da manhã, essa pessoa piora, vem outro, examina. Então ele não sabe, às vezes, o que eu quis dizer como coma leve, coma superficial. Então, é melhor eu dar uma nota para aquilo e que ele, quem vai examinar depois, entenda aquela nota e compare, né? Sim. Para saber a evolução. E aí todo mundo fale a mesma linguagem. Então, há muitos anos atrás foi criado em Glasgow, na Escócia, né, que é uma grande escola de neurocirurgia, principalmente do trauma, a escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma, ela não é a perfeição, mas é a que melhor se aproxima de uma linguagem comum entre os médicos que trabalham com trauma, né, ou com o paciente neurológico. Ela não é perfeita. Sim. Ela contém algumas lacunas assim, que são difíceis, mas todas as outras tentativas foram frustras. Essa foi a que mais deu certo. Então, essa escala ela se baseia na abertura ocular do paciente, na resposta verbal e na resposta motora. Dentro da abertura ocular, você vai dar 4 pontos. Quer dizer, se o paciente está acordado, conversando, abrindo os olhos espontaneamente, se ele abre os olhos quando você pede, se ele está dormindo, você chama e ele abre os olhos. Se ele abre os olhos quando você dá um estímulo doloroso nele, assim, você aperta em alguns pontos já específicos que os médicos têm para estimular os pacientes, isso chama-se estimulação nociceptiva, né? Ou se esse paciente não abre o olho de modo algum. Então ele vai ganhando pontos em relação a isso. Da mesma forma na resposta verbal, se o paciente chega e conversa comigo, se ele conversou depois do acidente com o bombeiro que trouxe, aí quando ele chegou no hospital, o bombeiro fala, ele já não falou mais nada, ele conversou lá na cena do acidente, mas agora ele não falou. Então ele evoluiu, lá ele ganhou 1 ponto, aqui ele vai ganhar outra pontuação. Ou se esse paciente, por exemplo, se você estimulação dolorosa, ele não falar nada para você, absolutamente nada, ou se você realmente chamá-lo e ele responder alguma coisa, então ele vai ganhando pontos. Sim. Essa pontuação pode chegar até 6 pontos. E a resposta motora, se esse paciente chegou andando, se ele mexe os braços, se ele mexe as pernas, se ele mexe como você pede e tal. De forma que esta escala ela vai de 3 até 15. Então, se esse paciente ganhar 3 pontos, ele está num coma muito profundo, extremamente grave, próximo ou talvez até já entrando em morte cerebral. Morte cerebral. E se ele estiver em 15, é um paciente que bateu a cabeça, pode ter sido grave, pode ter desmaiado, mas ele vai estar acordado, conversando, informando, vai estar muito bem. Então ele vai ganhar 15 pontos. Aí então, quer dizer, de 3 até 15 tem um amplo leque. O que a gente sabe é o seguinte, que aqueles pacientes que são admitidos no hospital
ou para tratamento clínico, ou vão para cirurgia e que estão abaixo de 6, eles sempre são considerados graves, de risco e têm um pior prognóstico após a alta, quer dizer, chance de ficar com sequelas. Então, se você tiver, a gente chama sucintamente um Glasgow 6 ou menos, um Glasgow 5, Glasgow 4, sempre vai ser um doente grave, sempre. Isso você já tem condições de avaliar e dizer para a família. Aí, nas próximas 12 horas, vai lá e examina de novo. Ele foi para Glasgow 8, então já é um bom sinal. Essa escala é usada aqui no... É usada, né? E é uma escala em que todo mundo tem que saber, né? Todos os médicos de pronto-socorro têm que saber, os bombeiros sabem utilizar também. Ela é bem amistosa mesmo, né? Em todo lugar está lá fixado, você não precisa hoje nem decorar a escala de Glasgow, está lá tudo certinho. Abertura ocular, 1 a 4, resposta verbal, 1 a... Está tudo certo. Muito bem, doutor Oswaldo, agora, para a gente fechar essa entrevista falando hoje sobre o traumatismo crânioencefálico TCE, eu queria que você desse para a gente aqui o prognóstico, né? Então, o prognóstico, como eu falei, ele vai depender realmente então do estadiamento das lesões, né? Por exemplo, assim, isso é uma pergunta bem interessante porque ela contempla vários aspectos. Sim. Você pode ter, por exemplo, uma tomografia normal na admissão e um doente extremamente grave e que vai ficar extremamente sequelado, que vai ficar incapacitado, que vai ficar segregado. E você pode ter uma tomografia muito comprometida e que o doente vai ter uma boa evolução. Né? Então vai depender dos achados iniciais. Né? Existe uma modalidade dentro do traumatismo que se chama lesão axonal difusa, ou seja, a pessoa bate difusamente o cérebro está preso dentro da caixa craniana. Sim. Ele, como se, vamos dizer assim, chacoalha lá dentro, vai e volta várias vezes, e esta substância branca que nós chamamos, ela como se fizesse um cisalhamento, ela se corta em vários níveis. Então você faz uma tomografia, isso não aparece. Um exame normal, não tem coágulo, não tem sangramento, mas lá por dentro, no funcionamento celular, está muito comprometido. Então esse paciente vai ficar muito comprometido. Então, quando a gente avalia um paciente inicialmente, a gente tem mais ou menos esse consenso. Se ele internar com uma escala de Glasgow abaixo de 6, ele vai ter um pior prognóstico. Não significa que ele vai ser um doente sequelado, mas ele terá uma chance maior de ficar com sequelas. Se ele tiver um Glasgow maior que 6, ele tem uma chance de sair bem desse traumatismo. Por mais grave que ele esteja naquele momento, às vezes ele tem Glasgow 7, mas vai precisar ser entubado, colocado em coma induzido, que é aquele coma que a gente dá medicamento para ele poder suportar o aparelho e você coloca o aparelho respirar por ele, né? Ele vai ter um pior prognóstico. Ou, se ele tiver acima de 6, vai ter um melhor prognóstico. Né? Em relação ao coma induzido, isso também é uma coisa importante da gente falar, porque cria-se muita fantasia em relação a isso. Né? Quando que a pessoa está em coma induzido e quando que ela está em coma neurológico. Né? Coma neurológico é por lesão. Então, em geral, quando você vai colocar o paciente num coma induzido, ele já está num coma neurológico. Você não vai pegar uma pessoa que está em Glasgow 8, 9, tem uma tomografia com edema e vai sedar ele, entubar e colocar no respirador. Pode até acontecer, mas é mais difícil ter que fazer isso. Já vi casos em que, por exemplo, a pessoa estava acordada, tinha uma tomografia muito ruim, não foi feito e o doente morreu, descompensou rápido. Já vi casos assim. Mas o mais comum é você entubar e colocar em respiração artificial aqueles doentes que já chegam em coma neurológico e que você não precisou operar. O cérebro está inchado, muito inchado, difusamente pela pancada, né? Ou então está arroxeado. Aí você coloca, então, aprofunda aquele coma. Sim. Por que você faz isso? Porque quando você induz o coma, essa célula cerebral, ela tem um determinado metabolismo, você vai baixar o metabolismo dela, você vai baixar a exigência da célula, porque a célula precisa
de oxigênio, a célula precisa de glicose, a célula precisa de lipídios, né, de fosfolipídios, de glicídios, de uma série de substâncias para ela poder trabalhar. Então você hiperventilando ela, deixando o doente com uma pressão arterial regular, não deixando ele com a hipertensão, você preserva mais a célula, né? E com isso você diminui a chance da célula inchar, diminui o inchaço e ajuda então o cérebro a se recuperar. Você pode usar um coma induzido por alguns dias. Normalmente ele não funciona mais do que 72 horas. Às vezes você prolonga isso, mas não é porque aí ele vai estar protegendo o cérebro, é porque o paciente não conseguiu recuperar a capacidade respiratória dele, né? Sua alta capacidade. Mas o efeito terapêutico do coma é até 72 horas, né? Depois disso ele passa a não fazer mais o efeito que você queria, né? Que era de reduzir o metabolismo celular e diminuir o edema cerebral. Então, junto com isso, evidentemente, você tem outras medidas. Você dá diuréticos para diminuir a quantidade de líquido fora das células, né, no extracelular, que diz. Você dá anticonvulsivantes para proteger a célula, porque a célula cerebral lesada é uma célula potencialmente irritativa, então ela pode provocar convulsões no paciente. Esses medicamentos, né? doutor, desculpa, anticonvulsivos, eles são medicamentos próprios da UTI ou eles são tipo tupiramato? Existem vários, né, anticonvulsivos, mas poucos têm apresentação venosa, muito poucos. Entendi. Então ali, quer dizer, o paciente está sem via oral, né, pode estar com sonda e tudo, sim, mas está sem uma via oral efetiva, então você usa um determinado tipo de anticonvulsivo na veia, né? E assim como outros medicamentos, né, na fase aguda. E depois, evidentemente, que é um paciente com traumatismo craniano grave, é um paciente multidisciplinar, ele vai acabar precisando, né, assistência nutricional, assistência respiratória, assistência clínica, porque eles vão acabar fazendo infecções, né, infecção urinária, infecção pulmonar, escaras. Muitos desses pacientes vêm com lesões ortopédicas associadas, com fraturas de membros, fraturas de tórax, fraturas de costelas, fratura de coluna, né? Então é um paciente complexo, né, de se lidar, né? Então, evidentemente, se fala traumatismo crânioencefálico, engloba uma série de pacientes, né, uma gama muito grande de pacientes e, né, de vários matizes, várias intensidades, várias gravidades, várias evoluções, né? Assim, comporta de tudo nesse meio aí, né? Pode gerar lesões aí irreversíveis, né, doutor? Irreversíveis. A gente, infelizmente, é uma patologia assim, grave e muito incapacitante, né? É uma das patologias que mais incapacitam jovens, que mais afastam do trabalho, né? E que mais trazem assim, aposentadoria precoce para os jovens, né? Porque muitas vezes a pessoa sobrevive, mas fica gravemente sequelada, né? Uma porcentagem sequela motora, sequela cognitiva, como perda de memória, perda visual, perda auditiva, enfim, múltiplas. É uma porcentagem alta de óbito, né? Uma porcentagem alta, muito alta, né? Mas certo, então, se você dirigir, bem dirigir, a gente já sabe que não pode, né? Mas é devagar. Você sabe que em Brusque, hoje assim, eu até me sinto gratificado porque a gente, de alguma forma, conseguiu reduzir bastante. Eu não tenho estatística para te dar, mas posso te dar, assegurar, né, com a minha vivência, que a gente conseguiu reduzir muito o número de traumatismo crânioencefálico em acidente e a gravidade. Os acidentes continuam ocorrendo, assim, mas de pequena monta, sabe? Assim, eu, quando cheguei aqui, né, há quase 30 anos atrás, que a gente praticamente não tinha nem tomografia, tinha que levar a Blumenau para fazer tomografia, botava na ambulância, levava a Blumenau, de lá emprestava um telefone lá na clínica de tomografia, ligava, arruma aí que eu estou indo para operar, né? Estou voltando com o paciente, aí operava, no dia seguinte voltava para fazer tomografia, quer dizer, era um transtorno, né? Aí a gente começou a fazer, né, vários apelos, várias campanhas no rádio, né, em escola, e fomos em algumas organizações da cidade, né, em clubes, entidades, enfim, e isso depois
concomitantemente, né, começou a lei a ser um pouco mais implacável, né, com a lei seca, o uso obrigatório do cinto de segurança, do capacete. Então a população foi se conscientizando, né, pela parte de beber e não dirigir. Então conseguiu se reduzir muito. Eu chegava a operar assim 3 a 4 pacientes no final de semana de trauma de crânio. E hoje, olha, diminuiu bastante. Eu quase não opero mais assim, sexta de noite, sábado à noite. Antes era praticamente todo final de semana. E eu trabalhei sozinho durante muitos anos, então eu não saía da cidade. Sim. Por causa dessa situação que sempre tinha. E é um paciente, muitas vezes, que não suporta nenhuma transferência, porque ele está tão grave que você não consegue, não dá tempo de você colocar numa ambulância mesmo, uma UTI móvel, e de transferir. Você tem que atuar imediatamente, né? Assim, o procedimento tem que ser rápido. E Tozambu já tinha uma emergência, talvez você se lembre ali, né? Na recepção, agora a recepção antiga ali, a emergência era ali, né? Então eu tive algumas situações em que estava tão que a gente operou o doente na emergência, né? Olha só, na emergência. Abriu o crânio ali na emergência mesmo, né? Abria, tirava o coágulo e depois subia com o paciente para completar a cirurgia, né? E muitas vezes o paciente chegava lá perdendo massa encefálica, né? Com vários traumas, perdendo já cérebro. Então a gente chegou a abrir ali embaixo, assim. Era uma coisa assim que assustava na nossa cidade há anos atrás, porque, né, você vinha com aquela ideia assim, vou para o interior, aquela ideia meio bucólica, assim, vai ter tranquilidade. Não, chegou aqui, isso aqui era o trânsito era violentíssimo. Ao contrário, né? Era violentíssimo, era um trânsito de cidade grande. Mas hoje parece que as coisas estão melhores. Conscientizando, assim, né? Aquela história de que isso não vai acontecer comigo, a pessoa já está sabendo que acontece sim. Está bem melhor, eu posso te assegurar. As patologias ainda, como a gente já conversou em outras ocasiões, as cardiovasculares ainda bastante intensas, né? O AVC, né? O AVC hemorrágico, o AVC isquêmico, ainda continua matando, mutilando, mas o trauma, eu posso te assegurar que diminuiu bastante, as pessoas estão mais conscientes. Bom, houve algo positivo. Houve um trabalho muito grande, assim, né? E hoje, o trabalho nas escolas também, né? E o policiamento mais ostensivo também, né? E realmente cobrando, né? E a população, e muita gente sentindo no bolso com as multas, né? Hoje, se você é pego aí na lei seca, bebeu, complica, né? Vai ter a carteira presa, o carro apreendido, dá um trabalho dando pontos na carteira. Então, realmente, houve um comprometimento maior de toda a sociedade, né? De modo geral. Isso foi realmente muito positivo, sabe, Jacques? Posso dizer que hoje a gente está assim numa situação bem aqui na nossa cidade, assim, muito mais tranquila do que outra. Bom, privilegiados, né? Eu acho que sim. Doutor Oswaldo é um gigante da neurocirurgia. Sempre toda entrevista, eu digo, não é entrevista, é uma aula. Né? É sempre um prazer imenso, doutor. Muito obrigado. Conversar com o senhor. É um dos que começou com a gente, começou as primeiras entrevistas, as primeiras filmagens. Então o Canal Med é gratificante sempre ter o senhor com a gente, esclarecendo a população essas patologias que envolvem a neuro. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com teus ouvintes, né, com teus espectadores, e fico sempre à sua disposição porque você achar que eu possa contribuir para a nossa cidade. Soma bastante, né? O senhor tem história nessa cidade e é um dos maiores nomes, repito, de toda a nossa região. Conversamos hoje sobre traumatismo crânioencefálico, TCE, com o nosso querido e amigo doutor Oswaldo Quirino de Souza. Doutor, obrigado, Jacques. Eu que agradeço, o Canal Med agradece. Imagens de Roberto Vélez, Jacques Cunha para o Canal Med.